Qual cenário pode derrubar Jorge Sampaoli ainda nesse sábado em caso de derrota para o Botafogo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores e detalhes sobre essa história. Fala também sobre o São Paulo que acaba de perder o jogador para o futebol italiano. Tem treta entre Corinthians e Palmeiras às vésperas do derby, mas no futebol feminino. E Rollheiser, ou Rollheiser, como queiram, camisa 10 do Estudiantes, poderia pintar no Brasil? Qual o preço dele hoje? Falo também sobre Tite, que viu seu projeto de ir para a Europa acabar sendo uma furada. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes de passar as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Tá vendo esse botãozinho vermelho de inscreva-se? Aperta nele, ativa as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Importante também deixar like porque você ajuda o canal a continuar crescendo, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Grêmio e Cuiabá, vou de Grêmio. Corinthians e Palmeiras, vou de empate ou vitória do Palmeiras. Fluminense e Fortaleza, tô imaginando triunfo do Fluminense. Já o América e Santos, vou de empate, mesmo resultado para Bahia e Vasco. Para completar tem Cruzeiro e Red Bull Bragantino, vou de Cruzeiro ou empate. E você, gosta de futebol, é bom de palpite? Então vem se divertir comigo na 1xBet, link está no comentário fixo, já faz o cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Renato Augusto, que participou da maior parte do treino desse sábado, mas ainda não tem confirmação da sua presença garantida no clássico de domingo contra o Palmeiras. Renato vem sentindo dores na coxa e pode começar no banco de reservas. Já a PM do Rio de Janeiro deteve 12 pessoas depois de uma enorme confusão entre torcedores de Flamengo e Botafogo na região da Penha. Você sabe que os times se enfrentam às 9 horas da noite desse sábado. 3 pessoas acabaram sendo levadas para o hospital para receber atendimento. Payet, novo reforço do Vasco, participou normalmente da atividade desse sábado e está entre os relacionados para o confronto contra o Bahia em Salvador. Existe uma boa chance dele começar no banco de reservas. Quero falar também sobre Bellingham, meio atacante inglês que está fazendo o maior sucesso com a camisa do Real Madrid. Nesse sábado ele marcou pela 4ª partida consecutiva, são os 4 primeiros jogos com 5 gols marcados, ele fez em todos os jogos, algo que não acontecia no Real Madrid desde a estreia de Cristiano Ronaldo, jogador de enorme categoria, fundamental na vitória por 2-1 contra o Getafe na manhã desse sábado. Para completar o giro de notícias, Felipão foi muito xingado no empate do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. Os protestos de torcedores do Furacão irritados com o Felipão, que deixou o cargo de diretor esportivo para assumir a função de técnico do Galo. Ele havia dito poucos dias antes que não trabalharia mais como técnico no Brasil. Teve plaquinha escrita mercenário, teve gente levando placa do 7-1, enfim, sobrou para o Felipão nesse empate. A saideira do giro de notícias, Roger Guedes, ex-jogador do Corinthians, brilhou nesse sábado pelo seu novo clube, o Al Rayyan. Foram 2 gols e mais 2 assistências na vitória do Al Rayyan por 4-3 contra o Al Shamal, jogo válido pelo campeonato do Catar. Bora falar agora sobre polêmica no derby entre Palmeiras e Corinthians às vésperas de um jogo super quente, marcado para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Mas a polêmica não envolve o time masculino e sim o time feminino. É que nesse sábado, depois de golear o SK Brasil por 11-1, o técnico do Palmeiras feminino, Ricardo Belli, contestou a convocação de Arthur Elias. Você sabe que o Arthur Elias foi super vencedor na passagem dele como técnico do time feminino do Corinthians, e ele acaba de ser anunciado como novo comandante da seleção. E logo na primeira convocação, o Arthur Elias levou 9 jogadoras do Corinthians. A frase do técnico do Palmeiras foi a seguinte, abre aspas, acho no mínimo estranho 10 jogadores, ele cita 10, mas são 9. Acho no mínimo estranho 10 jogadoras do mesmo time nessa convocatória. Se fosse o Diniz no masculino, estaria todo mundo dando porrada, ainda mais em véspera de Libertadores, mas o feminino às vezes é um pouco terra de ninguém. Repercussão gigante dessa declaração, até porque na seleção que foi a Copa do Mundo,
com campanha vexatória. Só 4 atletas do Corinthians haviam sido convocadas, de 4 para 9, para essa preparação que a seleção vai fazer. Não há um amistoso marcado, mas a seleção vai passar um tempo na Granja Comari e o Arthur Elias acabou levando várias atletas, 9 no caso, né? Já o Palmeiras teve só 2 jogadoras. O Arthur Elias acabou respondendo, entre outras coisas, disse que o técnico do Palmeiras foi extremamente infeliz na declaração. E você que acompanha o futebol feminino, tá do lado de quem? Do novo treinador da seleção brasileira ou do comandante do Palmeiras? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre Tite, que deixou a seleção brasileira no fim do ano passado, após o fiasco na Copa do Mundo, com um objetivo claro na cabeça: trabalhar em um grande clube do futebol europeu. E ele tinha 6 meses para se recolocar. A ideia era esperar pelo início da temporada 2023-2024 para estar trabalhando numa liga da Espanha, da Itália, da Inglaterra, enfim, em algum médio ou grande clube dessas principais competições. Os campeonatos na Europa já começaram, a janela de inscrições já fechou e não apareceu absolutamente nada para o Tite, ou seja, o plano acabou frustrado. Tite teve ofertas bem diferentes daquelas que ele imaginava. Foi convidado para ser técnico do Al Hilal, o time do Neymar na Arábia Saudita recusou. Foi chamado para comandar o Al Nassr do Catar, ou melhor, dos Emirados Árabes, também recusou. Também foi chamado para ser comandante da seleção da Coreia do Sul e do Equador. Ofertas bem distintas daquelas que ele imaginava, como o de Inter de Milão, Milan, também Real Madrid, enfim. Não apareceu nada para o Tite, que deve ficar mais alguns meses parado e vai se colocar à disposição para voltar a trabalhar possivelmente no futebol brasileiro a partir de 2024. Chegaram a especular recentemente que ele tinha um acordo para ser o comandante do Orlando City a partir do ano que vem. Essa informação foi descartada pelo diretor executivo de futebol do Orlando City, o Ricardo Moreira, com quem conversei antes de gravar esse vídeo. Tite disponível no mercado para trabalhar em clubes de futebol no Brasil a partir do ano que vem, diante do fracasso na busca por um clube no futebol europeu. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Tite, em sua passagem pela seleção brasileira, colecionou 81 jogos com 61 vitórias, 15 empates e só 6 derrotas. Hora de falar sobre Hohlheiser. Eu vou tratá-lo assim, mas se você quiser chamar ele de Hohlheiser, enfim, cada um se refere a esse atacante chamado Benjamin Hohlheiser, jogador que veste a camisa 10 do Estudiantes, fez grandes jogos contra o Corinthians na Sul-Americana, já havia chamado a atenção no campeonato argentino. 23 anos de idade, havia chegado ao Estudiantes a custo zero na temporada passada, depois de surgir na base do River Plate. Só para você ter uma ideia, a temporada desse menino é de 41 jogos, 12 gols e 5 assistências. E ele é tratado por lá como uma das grandes joias do futebol argentino. O que fez com que vocês, nas últimas lives, perguntassem: Nicola, existe a possibilidade de o Hohlheiser pintar em algum clube brasileiro na próxima temporada? Você sabe que a janela para atletas empregados já fechou. Se você for ver no Transfer Market, até parece possível. Ele está avaliado em só 3 milhões de euros. Tem muito jogador de pior nível do que ele sendo contratado pelos times brasileiros. Mas fui checar com o César Luiz Merlo, que é o jornalista argentino com maior interferência no mercado de lá. Ele sabe de tudo a respeito das transferências e negociações, e o Merlo garantiu que é impossível tirar o Hohlheiser hoje do Estudiantes por um valor inferior a 10 milhões de dólares. E essa grana tende a subir conforme ele for atuando. Jogador de ótimo nível, que tem demonstrado muita capacidade para driblar, para finalizar, para dar passes. É o tipo do segundo atacante completo, com potencial no futuro não tão distante para jogar na Europa. Então, 10 milhões de dólares nesse momento, e a cada jogo que ele fizer, ele vai valendo um pouquinho mais. Vínculo dele com o Estudiantes, contei, né? Até junho de 2025. Você, dirigente de futebol de clube brasileiro, tem essa grana? É melhor investir agora, porque mais pra frente vai ficar caro. Quero falar agora sobre um jogador do São Paulo que chegou a ser relacionado para a partida nessa temporada e acaba de fechar com o Crotone, da Itália. Eu me refiro a Vinícius, atleta formado na base do Tricolor, chegou em Cotia para o Sub-13. Nesse momento tem 20 anos de idade. E ele é mais novo reforço do Crotone, vai jogar a terceira divisão do futebol italiano. Importante contar que esse acordo não teve nenhuma participação do São Paulo. Apesar de ter sido relacionado para o jogo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista desse ano, o atleta deixou o São Paulo de graça. Já havia estourado o limite de idade para o Sub-20,
não seria aproveitado no time principal. Depois que o Rogério Ceni saiu, o Dorival Júnior deu pouca importância a esse volante barra lateral. Ele tem muitas lesões ao longo da sua passagem pelo São Paulo. Nessa temporada mesmo se recuperava de um problema no tornozelo. Na temporada passada conseguiu jogar muito pouco por conta de uma outra lesão. Diante desse cenário, o São Paulo decidiu antecipar o fim do contrato do Vinícius. O vínculo só se encerraria em dezembro para liberá-lo de graça. Ele é novo atleta do Crotone sem nenhuma participação São Paulino. São Paulo não lucra com a transferência, São Paulo não fica com percentual de venda futura, porque o tricolor não acredita que o Vinícius possa ser capaz de se valorizar por lá. Atleta que nessa temporada jogou 4 partidas pela Copa São Paulo de Juniores, as 3 primeiras como titular, a partir da 4ª foi reserva e depois nem sequer foi mais utilizado. Crotone aposta na passagem dele pelo São Paulo e no fato de ter um passaporte italiano, ou seja, ele não ocupa vaga de estrangeiro, contratação gratuita para um time da 3ª divisão do futebol de lá. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Jorge Sampaoli ser demitido pelo Flamengo ainda nesse sábado. Mas você, torcedor rubro-negro que se animou com a manchete, calma. Essa chance só existe se o Flamengo tomar uma verdadeira goleada ou deixar uma péssima impressão diante do Botafogo. Derrota normal por 1-0, 2-1 num jogo equilibrado e o Sampaoli permanecerá pelo menos até o confronto contra o São Paulo, válido pela final da Copa do Brasil. Jogos marcados contra o São Paulo para os dias 17 e 24 de setembro, jogo do dia 17 no Maracanã, jogo dia 24 no Morumbi. Para que ele seja demitido depois do clássico contra o Botafogo, há necessidade de algo muito ruim. E a verdade é que o Sampaoli está dando motivos para que isso possa ocorrer. Ao longo da semana ele fez uma série de testes e cogita levar para o clássico contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, uma equipe muito mudada, com 3 zagueiros, sendo um deles o volante Eric Pulgar, com o Rossi no gol, seria a estreia do goleiro argentino, que é muito melhor do que o Matheus Cunha, mas ainda não foi testado, com a presença de Pedro no ataque, em vez de Gabigol no banco de reservas, enfim, muitas alterações que ainda não foram confirmadas, essas são só alternativas criadas ao longo da semana, daqui a pouco a gente tem a confirmação do time do Flamengo. Rubro-negro que tem 15 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, se perder para o rival no Newton Santos, vai ver o Botafogo abrir 18 pontos e aí qualquer chance de título vai para o espaço. Importante lembrar que o Flamengo não perde como visitante para o Botafogo desde o longínquo ano de 2018. Outra coisa que eu queria contar para vocês, se você não gosta do Sampaoli e pede a saída dele, saiba que para a próxima temporada a chance de permanência nenhuma. Existe alguma chance de o Sampaoli permanecer até dezembro, isso vai depender de bons resultados no Campeonato Brasileiro e especialmente do título da Copa do Brasil. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que pintar notícia. Abraço, tchau!